Olá, nós estamos de volta com mais uma entrevista aqui nos estúdios do Portal RSN e a minha conversa de hoje é com o advogado e professor Christian Andrade. Mas eu não quero saber nem do advogado e nem do professor. Hoje eu quero conversar com o atleta. Isso mesmo. O Christian, ele é ciclista e ele enfrentou um grande desafio que foi pedalar 4 dias e 4 noites na França, em Paris. Ele pedalou 1.230 quilômetros. E a gente vai saber dessa história direitinho. Tudo bem, professor? De volta a Guarapuava? De volta a Guarapuava. Boa tarde, Cristina. E é isso aí, estamos retornando desse grande desafio. Pois é, como que surgiu essa ideia, né? É um desafio e tanto, né? 1.230 quilômetros em cima de uma bike ininterruptamente. Não diria ininterruptamente porque a gente pode descer da bicicleta para poder fazer alimentação, ir ao banheiro, fazer os controles. Mas de pedal mesmo foram 55 horas pedalando em cima da bicicleta. Meu Deus, dia e noite. Dia e noite. Tá, e como que você ficou sabendo desse desafio? Como que foi encarar uma viagem até a França, um país de cultura totalmente diferente da nossa, né, em costumes, em alimentação e tudo, e pedalar, né? Então, Cristina, na verdade, eu comecei a andar de bicicleta já faz 3 anos e meio, né? Foi ali logo depois do início da pandemia. No início comecei andando de bicicleta e mountain bike com os amigos, e no meio dessa interação e desses passeios eu conheci um atleta aqui de Guarapuava também, que chama Jean Ferro Delis, um abraço para ele. E nessas andadas de bicicleta, nesses pedais, um dia ele comentou comigo e falou assim: nossa, Cristian, você não tem vontade de fazer umas provas mais longas, né? Eu lembro na época que eu perguntei, mas mais longas quanto, né? A gente é acostumado a fazer alguns pedais ali de 30, 40, no máximo 50 quilômetros, né? Não, então, existe um clube aqui em Campo Mourão que eu faço parte, que se chama Clube Audax Campo Mourão, e eles fazem provas de Audax para pessoas audaciosas, né? Que justamente esse nome vem, né, justamente desse sentido de uma pessoa audaciosa que se propõe a fazer coisas mais difíceis, né? Falei, olha, não sei, acho que não estou preparado para isso não, e tal. Falei, não, vamos fazer uns pedais aqui mais longos. E lembro que na época acabei fazendo um pedal de 100 quilômetros, né, e já era, né, hoje para uma pessoa comum que tem uma bicicleta, né, que anda só no final de semana, já é uma distância assim desafiadora, né. E acabei fazendo esse pedal de 100 quilômetros e ele falou assim, ó, então acho que você já pode ir para lá, vamos, e marcamos, fiz a inscrição e fui para Campo Mourão. Confesso que foi uma experiência assim bem ruim, porque a gente acredita que simplesmente você faz um treininho ali, você está pronto para fazer um Nossa, desafio. pedalar 100 quilômetros como daqui ao quê? Prudentópolis, mais ou menos? Na verdade, aqui se nós fôssemos aqui de Guarapuava, talvez o ponto de referência seria como ir daqui até o Três Pinheiros E e voltar. voltar, né? A Prudentópolis dá 66 quilômetros daqui. E na época eu fui fazer essa prova de 200 quilômetros, só que sem preparo. Equipamento errado, não cuidava da alimentação, simplesmente achei que era uma festa. E eu consegui concluir essa prova, mas com muita dificuldade. E eu lembro que eu voltei para casa assim meio decepcionado, falei, nossa... Nunca mais. Falei assim, eu acho que... Num primeiro momento eu pensei, não quero mais isso, não quero mais saber desse negócio. Mas por outro lado eu pensei assim, que ela é uma modalidade de ciclismo diferente das outras. Normalmente nas provas de competição, as pessoas elas querem ganhar uma da outra. Elas querem chegar, elas contam com isso, com a vitória, né? Nas provas de longa distância, o intuito dessas provas são você ser autossuficiente e você concluir. Sendo que não existe quem é melhor, quem é pior, quem é mais rápido, quem é mais lento. Existem as pessoas... você competindo com as tuas limitações. Isso, e isso faz com que você queira sempre ser melhor do que você mesmo. Então eu nunca me preocupo com o que o outro está fazendo, me preocupo com o que eu vou fazer para ser melhor do que eu fui ontem. Então essa é uma coisa que eu trago para a minha vida junto com o ciclismo de longa distância, nesse sentido de sempre tentar fazer as coisas, treinar, me cuidar, né, me preparar, me condicionar para ser melhor do que antes. E para finalizar a pergunta, então, acabei indo fazer essa prova e finalizei a prova e eu acabei pensando, meu Deus, mas o que eu preciso fazer para melhorar? E aí, nesse momento, eu descobri que existe uma série que se chama Super Randonnée,
né? O que significa isso? São como peregrinos, são pessoas que andam, fazem provas de ciclismo de longa distância, aonde as pessoas se propõem a fazer uma série de 4 pedais de longa distância durante um período de um ano. É uma prova de 200, uma de 300, uma de 400 e uma de 600 quilômetros. Eu já tinha feito a prova de 200. Eu já tinha feito a prova de 200. Falei, o que eu vou fazer agora para conseguir melhorar? Melhorei meu equipamento, conversei com pessoas, comecei a estudar, percebi que eu ia precisar de suplementação alimentar, que eu ia precisar de um nutricionista, Sim. que eu ia precisar de um fisioterapeuta, e comecei a correr atrás dessas coisas. E já no meu primeiro ano de ciclismo eu consegui, naquele ano de 2021, eu finalizei a série que eles chamam série Super Randonnée, onde eu ganho um título, porque o nosso clube que a gente participa aqui, ele é filiado à ACP, que é um clube francês de ciclismo, né? É uma federação francesa de ciclismo, e eu consegui esse título de Super Randonnée, onde eu completei as provas, uma de 200, uma de 300, uma de 400 e uma de 600 quilômetros. Nossa, e você foi até onde? Na de 600? Na de 600 quilômetros do primeiro ano, nós saímos da cidade de Campo Mourão e pedalamos até Foz do Iguaçu, que deu uma distância de 300 quilômetros, e aí a gente regressou até Campo Mourão. E nesse inteirinho, nessas pedaladas, um amigo falou assim, você sabia que se você se classificar, se você finalizar esses desafios, você pode se classificar para fazer parte de uma prova que acontece na França, que se chama Paris-Brest-Paris, que tem uma distância de 1.230 quilômetros, só que assim, não é tão fácil assim, você tem que seguir uma série de requisitos. Aí eu pensei, nossa, que sonho legal, né? Imagina se eu pudesse... Pedalar em Paris. Imagina se eu pudesse sair daqui... Nossa. E fazer um desafio desse. E lógico, surgiu como uma brincadeira, até porque eu sou um ciclista amador, né? Era um hobby que eu tinha, mas aquela semente foi plantada no meu íntimo. Eu fico ali. E eu comecei a pensar, falei, bom, por que não? Né? E a partir daí eu comecei a tentar. Então, para a gente conseguir participar dessa prova, você precisa, ela é uma prova que ela é realizada uma vez a 4 anos, é um grande evento na França essa prova. Ela é considerada uma das provas mais difíceis do mundo. Por quê? Por causa da longa distância dela, né? Ela se compara a subir o Everest. Lógico que numa forma diferenciada de se dizer, né? Um preparo totalmente diferente. Ou pessoas que fazem ultramaratonas, ou pessoas que atravessam o Canal da Mancha a nado. Então são provas de extrema dificuldade, pelo tempo que você fica em cima da bike, pelo esforço que você faz e pelo curto tempo que você tem para realizar uma distância tão grande. E aí eu comecei, então, no ano de 2021, no ano de 2022, eu tive que fazer uma pré-classificação. Qual era a pré-classificação? Eu tinha que fazer novamente a série do Super Randonnée. Então eu já tinha feito a série em 2021, eu tive que repetir a série em 2022, e aí eu consegui o direito de fazer uma pré-inscrição. Então, na época, no ano passado, eu fui lá e fiz uma pré-inscrição para a prova. Aí, beleza, o sonho nasceu e continuava. Né? Foi tomando corpo, aos pouquinhos. Mas não estava efetivado, eu tive que fazer a série de novo, também é um requisito. Então, no ano da prova, que é no ano de 2023, até a data do dia 30 de julho, o atleta tem que completar mais uma vez a série. Então, de janeiro até julho eu tive que fazer de novo a série. Que é uma preparação. É uma forma de preparação, porque eles não querem atletas despreparados. Sim. Eles não querem que as pessoas vão lá para não concluir. Sim. E uma forma que eles têm de filtrar quem está indo para lá é justamente exigir que faça esse pré-treinamento, para eles terem certeza que pelo menos tem maior chance de concluir. Sim. Até porque ninguém sai de casa para fazer um treino de 600 km. Com certeza. E aí, decidiu, eu vou. Como que começou toda essa preparação? Como que foi assim? E eu acho que principalmente a preparação psicológica também, né? Isso. Na verdade, eu sou uma pessoa muito otimista. Então eu já tinha comprado a passagem aérea há um ano atrás. Eu não sabia se eu ia conseguir ou não participar, mas eu já havia comprado a passagem aérea. E aí eu comecei a me preparar. Então eu comecei a intensificar os meus treinos, né? Tanto é que a maioria dos meus amigos acha que eu sou maluco. E eu, na verdade, quando eu estava lá na França, até eu comentei com os amigos ontem, né, que eu tive uma festa de recepção, os meus amigos me recepcionaram, foi tudo muito legal.
Você chegou ontem? Eu cheguei ontem. Olha só. E aí até eu falo que enquanto eu estava pela na França eu tive certeza que eu sou maluco. Porque é um desafio muito desumano, vamos dizer assim. A gente tem toda uma parte prazerosa, né? Tem todo o charme de estar lá, mas é uma coisa que faz mal para o teu físico e para o teu psicológico, né? Então eu comecei a me preparar, e porque os meus treinos, eu saía de manhã daqui ia até Curitiba pedalando e voltava. Então, esse era o tipo de treino que eu fazia para me preparar e para ter certeza que eu iria conseguir, porque eu não queria também ir para lá e não concluir. Claro. Teve um final de semana, 2 semanas antes da viagem, que eu saí na sexta-feira de manhã de casa e voltei no domingo à noite. Eu pedalei 750 quilômetros. É pra louco. Como uma preparação, né, para essa prova. Então, eu intensifiquei os meus treinos físicos, comecei a cuidar da minha alimentação, né, principalmente. Desculpa. E eu comecei assim, inicialmente também eu nunca imaginei pedir patrocínio para pessoas. Era um sonho meu, era um hobby meu, eu sou um ciclista amador, quem que patrocina amador? Ninguém, né? Um profissional não consegue, né? Imagina um amador. Mas os meus amigos começaram a falar para mim, mas Cris, o que você está indo fazer é uma coisa muito grandiosa, isso não é uma coisa qualquer, você precisava conversar com as pessoas. E aí eu comecei a falar com umas pessoas e sempre tive apoio de algumas empresas, né? A Kopansky Bike, por exemplo, que é uma empresa que guarapuavaníssima, né? Que sempre me auxiliam na parte da manutenção, porque é um esporte caro, né? Você tem que ter um equipamento bom, você tem manutenção cara do equipamento, você precisa ficar trocando peça, então sempre me auxiliaram. E também tem o pessoal da Rehab Clean, que é uma clínica de fisioterapia que sempre também me dava descontos nas minhas sessões, porque a gente usa muito osteopatia, liberação, fisioterapia, pilates, essas coisas. E todo mundo falando, vai atrás, vai atrás. E eu acabei indo correr atrás um pouco tarde. Mas, a tempo eu consegui falar com o pessoal da Uniguaracá, porque como eu sou professor da Uniguaracá, e eu sempre soube que a Uniguaracá tem uma ligação especial com o esporte, né? Tanto é que você chega lá, você vê aquele painel maravilhoso de troféus, né? Sim. E a gente sabe a paixão que o professor Soares tem pelo esporte. Um abraço, né? professor. Um abraço. E aí alguém falou, por que você não fala com o Soares? Eu falei, mas eu não sei, né? Eu sou um atleta amador. Mas fui conversar com o professor Soares e ele, quando eu contei para ele, ele ficou impressionado. Ele falou, nunca imaginei que um professor meu aqui da casa fazia um negócio desse, uma maluquice dessa, né? E de pronto ele se disponibilizou, a Uniguaracá tem uma clínica, né, que atende toda a parte de saúde, e ele já falou para mim, falou, Christian, tudo que você precisar, que eu tenho para te oferecer da minha clínica, você terá os melhores profissionais. Então hoje eu tenho auxílio psicológico, que nem você falou, que é muito importante, psicológico, nutricional, fisioterápico, dentre outras coisas que eu tenho lá, personal trainer, questão de natação, hidroginástica, que são coisas que auxiliam. Então, a clínica é bem completa. Então eu tenho todo esse aparato hoje da Uniguaracá, e isso me ajudou muito, porque é importante, né? Apesar de eu ser um atleta amador, eu estou num nível amador que é um nível muito alto do amadorismo. Então isso sempre foi muito bom. Então nesse sentido eu comecei a treinar muito, com todo esse apoio, né? E fui atrás de outras empresas, e outras empresas vieram junto e compraram esse sonho comigo e me ajudaram, e foi a partir daí que eu consegui realizar esse sonho. E durante todo esse período em que você pedalou pelo interior da França, então você deve ter visto coisas maravilhosas, né? Sim, é que nem até eu já havia comentado contigo, Cristina, eu já tinha ido para a França, né? E o francês ele é difícil, né? Ele não é tão receptivo, né? Quanto os brasileiros, por exemplo. Então, como a gente vai para a França e você viaja só nos pontos turísticos, às vezes você sai de lá com uma impressão um pouco negativa, né? O país é lindo, mas as pessoas, né, não são como a gente é acostumado aqui no Brasil. Até por causa da cultura europeia deles, que é diferente, são mais fechados. Mas não podemos negar que a França é um país lindo, né? Tanto a parte arquitetônica deles, quanto a parte cultural deles é maravilhosa, né? Então, assim, e nessa minha viagem para lá agora eu tive uma outra impressão da França,
Porque apesar de que nós largamos ali de Paris, né, nós passamos por Rambouillet, que é um bairro ali próximo, que fica do ladinho de Versalhes, mas a gente foi no sentido do norte da França, né, fomos até o litoral francês. Então nós passamos por toda a região que a gente chama da região da Bretanha. E a gente passa assim, eu morei 10 anos em Entre Rios, você deve conhecer Entre Rios. Sim. Que Entre Rios é um pedacinho da Europa no Brasil, justamente. Né? E lá é mais ou menos assim, a cada 10, 15, 20 quilômetros tem uma colônia pequena. E todas as colônias muito bem organizadas, limpas, com aquelas construções até, digamos assim, um pouco medievais, antigas, com aquelas igrejas maravilhosas deles. Então, assim, é impressionante como a cada 20, 30 quilômetros você passava por uma nova vila e sempre elas muito bem organizadas, bonitas. Então, foi uma experiência, assim, muito legal. Só pela paisagem, só pelos lugares, as cidades que eu pude estar, em Dreux, em Montague, em Titaniac, Lodeac, que são cidades maiores que a gente passou, até chegar em Brest. Então foi assim uma experiência maravilhosa, é um lugar muito bonito, sem contar a estrutura deles, né? O asfalto deles para andar de bicicleta. Uma coisa que eu gosto de comentar, que eu acho que vale muito a pena compartilhar com os ouvintes, né, com os espectadores, é o respeito que o motorista de veículos tem com os ciclistas. Que infelizmente a gente tem muito ainda para evoluir, né? Lá é assim, essa questão da educação do trânsito. Exatamente, eu digo assim, era impressionante às vezes você numa subida andando a 10 por hora com uma bicicleta, você olhava para trás, tinha uma fila de 30 carros atrás de você. Eles não buzinam, eles não gritam, eles não xingam e eles não colocam de forma alguma a vida do ciclista em perigo. Eles consideram que o ciclista é como se fosse um carro e eles só ultrapassam o ciclista quando tem visibilidade, quando é num local permitido e sempre respeitando uma distância de no mínimo 1,5 m de distância do ciclista. Então você fica imaginando lá 7.200 ciclistas, a paciência que eles têm que ter e eles levam isso muito à risca. Tanto é que não houve nenhum acidente, nenhum atropelamento, não ouvimos falar de nada porque era muito bonito de ver. Eu fiz até vídeos de momentos onde tinha tipo um ciclista na minha frente e um carro na minha frente e eu atrás e o motorista ali respeitando o ciclista. Então, uma coisa muito bonita. E além de tudo isso, né, nessa experiência que a gente teve, acho que também outra coisa que é muito bonita de a gente compartilhar é a paixão que o francês tem pelo ciclismo. Uma frase minha que eu considero que o ciclismo para o francês é como o futebol é para o brasileiro. Eles amam aquilo. Então, durante todo o percurso, Cristina, mas todo o percurso, todas as cidades que nós passamos, tinham pessoas nas ruas, famílias inteiras, desde pessoas mais experientes até crianças batendo palma, incentivando, gritando. Eles falavam bravo, bravo, bon voyage, bon courage, sabe? E allez, que é uma frase que eles falam tipo para incentivar. E além disso, dá para ver essa tradição que os pais passam para os filhos. Eles presenteiam os ciclistas com comidas, com banquetes. Então eles saem assim na rua, fazem uma mesinha, cada família ou um grupo de famílias faz uma mesinha e eles servem água gelada, refrigerante, champanhe, vinho, licores locais. As senhoras fazem bolo, eles servem pão de baguete com presunto e queijo, croissant, para os ciclistas. Então se o ciclista está passando por ali e ele está cansado, ele está com fome ou ele está com sede, eu tipo fazer um pit stop, param, conversam, e mesmo assim acho que os franceses têm bastante dificuldade, não falam inglês, mas mesmo eles não falando inglês e a gente não falando francês, se dá um jeito, né? Se comunica e faz um jeitinho. Então assim, foi uma experiência maravilhosa. Eu achei que até me arrepiar de lembrar como era bom a receptividade, assim, e às vezes você naquele momento de dificuldade, com sono, cansado, com fome, e alguém do teu lado ali te incentivando. Porque vocês tinham quanto tempo para completar os 1.320 quilômetros? Então assim, eu me inscrevi numa categoria onde eu tinha um prazo de até 90 horas para concluir essa distância. Essa quilometragem. E daí, não dorme? Olha, eu costumo dizer assim, nas provas de longa distância,
o atleta ele tem a autonomia de administrar o tempo dele da forma como que ele quiser. Se você quiser, por exemplo, andar muito rápido para você ganhar tempo E e parar. parar a dormir, você pode fazer isso. Só que o que acontece? Nas provas muito longas, não adianta você gastar muita energia no No início começo, da né? Você queima prova. toda a tua energia e Isso, aí. porque senão depois você não consegue se Sim. recuperar e no final da prova às vezes faz mal para você, Sim. vai fazer Vai falta. fazer falta. Então eu tinha a seguinte estratégia, eu fui num ritmo intermediário, sempre cuidando para ter um tempo, porque você nunca sabe o que vai acontecer. Porque se for um pneu, você tem que parar, trocar o pneu. Pois é, a manutenção é tudo por tua conta. Isso. Uma outra característica do ciclismo de longa distância é que você precisa ser autossuficiente. Então a gente carrega com a gente pneu reserva, a gente carrega câmera reserva, você tem que ter uma bomba para encher o Carrega seu mais pneu. peso. Eu mesmo, eu carreguei entre 10 e 12 quilos de sobrepeso na minha bicicleta só com itens que eu carreguei. Porque além do pneu, das câmeras, você tem que levar as roupas. Então você tem a roupa do frio, você tem a roupa do calor, você tem uma toalha de banho, você tem os teus itens de higiene, você tem toda a parte eletrônica, você tem que ter as baterias, power bank, você tem as tuas lanternas, porque à noite você precisa de uma lâmpada para você iluminar, a iluminação traseira, tudo isso você precisa pensar. Carregadores para carregar o celular, para carregar as baterias, né, dos teus equipamentos eletrônicos. E existe assim o companheirismo entre ciclistas? Existe. Essa é uma parar coisa, para ajudar isso. o outro. Era até isso que eu estava comentando antes. Então, diferente da competição, onde se o teu coleguinha cai, você fica feliz, você fala, pô, ele caiu, eu vou ganhar. Vou passar na No frente. ciclismo de longa distância, é o contrário. Sempre que alguém cai ou que alguém tem algum problema, todo mundo para e pergunta, tá tudo bem? Você precisa de alguma coisa? Eu posso te ajudar? Tanto é comigo aconteceu, eu tive um problema que furou um pneu meu e a minha bomba não estava funcionando e parou um senhor e perguntou para mim, um senhor de 78 anos. 78 anos, parou de Hong Kong. Ele parou e perguntou, tá tudo bem? Eu falei, olha, tá tudo bem, mas só que a minha bomba não tá funcionando. Aí eu te empresto a minha e tirou a bomba dele e me emprestou para... Então, toda essa parte de autossuficiência você tem que carregar contigo e tem que seguir, né, para você conseguir finalizar. Você não pode ter ajuda externa. Você pode ter ajuda de outros participantes, mas pessoas externas você não pode ter ajuda. Nossa, e como você conseguia manter contato com a tua família aqui no Brasil? Sim, eu comprei um chip de celular, então quando dava tempo, o que eu fiz? Eu criei um grupo no WhatsApp e até eu publiquei nas minhas redes sociais para o pessoal e nos grupos dos amigos, e quem quiser entra nesse grupo. Porque eu não ia ficar mandando mensagem para 50 grupos, se alguém tem interesse de me acompanhar, entra no grupo. E ali naquele grupo eu ia mandando notícias, eu fiz alguns vídeos, né? E assim, queira ou não queira, a gente precisa disso, sabe? Porque... É isso que eu estava pensando, desculpa, porque você está andando ali com 7 mil e poucos, né? 7 mil e poucas pessoas, mas você está solitário. Está solitário. Num país estranho, cultura estranha, com pessoas do mundo inteiro, é você e você, né? É você e você. E assim, como já faz agora 3 anos e meio que eu ando, eu já desenvolvi técnicas, né? Até eu converso isso até com um psicólogo, porque você passa muito tempo sozinho. Então, o que você faz para você passar o tempo sozinho? Então, você conversa consigo mesmo, eu costumo dizer que eu faço reuniões comigo mesmo. Eu resolvo meus problemas do meu escritório, da faculdade, da minha casa, dos meus processos. Eu faço cursos de línguas, então eu falo inglês comigo mesmo, eu falo em alemão comigo mesmo, eu falo espanhol comigo mesmo. Só que chega uma hora, e daí tem um momento que você está conversando com as outras pessoas, mas chega uma hora que você está na caixinha do nada, você não quer conversar com ninguém mais. Sim. E aí você começa a achar meios de fazer o tempo passar. Então eu levo uma caixinha de som, tem o momento da música, mas chega uma hora que você também não quer mais escutar música. Né? Pensa em desistir? Então, eu sou muito resiliente, sabe? Graças a Deus, eu posso dizer que eu nunca pensei em desistir. De todas as provas que eu já participei até hoje, graças a Deus, eu nunca desisti, nem por resistência minha, nem por problemas de equipamento. Eu tinha muito medo que eu não conseguisse terminar a prova por fatores externos ao meu condicionamento. Eu sabia que eu tinha treinado e que eu estava condicionado, mas a gente sabe que você pode cair, você pode ser atropelado, você pode bater num buraco, você pode
se envolver num acidente com um outro ciclista. Pois é, mas tipo, você pegar um resfriado, porque de dia é muito calor, Pegar à uma noite gripe. é muito Infelizmente frio. teve um brasileiro que eu conheci lá que ele desistiu no quilômetro 1100 porque ele comeu alguma Nossa, coisa no que caminho dó. que Fez fez ele mal. passar mal. Ele começou a ter problemas estomacais, eu até parei para ajudar, eu tinha remédios na bolsa, eu dei uns remédios para ele, ele tomou, mas ele decidiu por desistir, a prova já estava quase terminando, porque ele não estava se sentindo bem. Daí o que acontece? Normalmente quando você tem problema no estômago, acontece desidratação. Sim. E se o atleta desidrata, ele não consegue não mais. consegue. Então, assim, Cristina, é uma coisa muito maravilhosa, assim, sabe? Todo esse percurso, assim, é muito difícil, mas agora eu tô me sentindo... A lição que você traz de toda essa experiência? Olha, a lição que eu tenho é a seguinte, eu acho que tudo é possível para todos. Desde que você se proponha a fazer algo e faça bem feito, né? se você tiver foco, objetivo, né? Você tiver resiliência, você buscar realmente aquilo que você quer, você consegue. Eu falo, qualquer pessoa pode fazer o que eu fiz, desde que obviamente queira fazer e que bote isso como um objetivo. Né? Eu sempre digo assim, você quer comprar uma casa? O que você vai fazer para comprar uma casa? Né? Eu quero fazer uma viagem para a Europa. Ou eu sempre digo que sempre quis me formar em direito. O que você vai fazer para você ser um advogado? É óbvio que nesse caso é uma coisa meio supérflua, né? Tipo, as pessoas não entendem. Eu não consigo nem explicar. Se você me perguntasse para mim, por que você faz isso? Eu não tenho resposta. Não tem como eu dizer assim, é porque eu sou apaixonado por bicicleta. Não, porque há 5 anos atrás, se alguém falasse para mim que ia fazer uma prova de 1.230 km, eu ia falar que era maluco. E hoje eu tenho esse sentimento, mas eu não consigo explicar o porquê. Mas eu sei o que eu fiz para eu alcançar esse, na verdade, o que eu fiz para alcançar esse objetivo, que foi foco, treino, né, e colocar ali como uma prioridade na minha vida para chegar lá e alcançar. E o próximo desafio? O que eu vou lhe dizer? Não dá pra parar, Agora não é a hora de falar sobre isso, porque normalmente quando você termina provas muito longas, você fica um período que você meio que não quer nem, você não quer nem olhar para a bicicleta, você fica pensando, meus amigos falam assim, não, agora nosso final de semana eu já vou mandar de bicicleta para você contar as histórias para nós. Eu falei, pessoal, se acalma. Mas assim, vamos lá, vou deixar uma no ar, tá? Lá nessa prova, eu descobri que existe uma outra prova na Itália, que se chama 1.001 milhas de Itália. Então, 1.001 milhas seriam como 1.618 quilômetros. Outro desafio. Bem maior. E já pensando, será que vou? Vai. Será que não vou? Vai. Será que eu consigo? Porque se eu colocar como objetivo, com certeza eu vou tentar fazer de tudo para alcançar. Mas agora ainda é o momento de descansar e curtir essa conquista. Eu me sinto assim muito feliz e muito realizado. Eu acredito que o que eu fiz não é algo que é incomum, né? E graças não é a Deus, qualquer um também. E graças a Deus deu certo, eu consegui alcançar esse objetivo. Que coisa boa. Parabéns aí pelo desafio, pela conquista, pela superação, né? Porque é muita superação. E que sirva de exemplo para outras pessoas, se não no ciclismo, mas para qualquer objetivo na vida, né? Eu acho que essa regra aí, né, essa mensagem que eu deixo, ela serve para tudo na vida, Com né? certeza. Quer algo, vá atrás, corra, foque, tenha como objetivo, treine, lute, trabalhe, que o resultado ele vem. Com certeza. Obrigada, professor. Obrigado. Espero recebê-lo aqui para vir contar qual vai ser o próximo desafio. E aí que leve a gente junto, né? Porque a gente vai querer acompanhar, né? De uma forma mais efetiva essa sua nova jornada. E eu agradeço a você que nos acompanhou e fica aí, ó, pensando no que ele acabou de falar. Foco, objetivo e persistência, né? Acima de tudo, acreditar que você é capaz. Obrigada a você que nos acompanhou até agora. Continue ligado no seu portal www.redesudnoticias.com.br.